Olha, a partir de hoje tem novidade aqui no Balanço Geral. Você acompanha frequentemente os furtos de fio que acontecem aqui na região da Grande Florianópolis. Agora, o quanto isso prejudica a nossa comunidade? Moradores, comerciantes, temos o caso de uma pessoa que foi tentar evitar um furto de fio de cobre e foi assassinada aqui em Florianópolis, vocês lembram? Na área continental? Porque o cobre é um dos principais atraentes desses criminosos para conseguir furtar esse material, esse metal e conseguir revender. É um crime difícil de controlar e que prejuízo tremendo causa nos nossos cofres públicos. Então a gente vai trazer os detalhes do funcionamento desse mercado clandestino, como funciona, os trabalhos que são feitos pelas forças de segurança, aqui em Florianópolis, a Operação Fio Desencapado, para conter o avanço desse problema. Então vamos trazer a primeira reportagem que eu te convido agora a acompanhar, a série Por um Fio, o impacto do furto de fios em Florianópolis. Não, a sua televisão não tá com problema. Nem a matéria foi ao ar com algum tipo de erro. A tela toda preta revela a rotina de quem fica às escuras e sofre com os efeitos do furto de fios de cobre, não só em Florianópolis, mas em todo o país. Olha só, gente, amanhã completa um mês que metade, mas metade da ponte Hercílio Luz aqui na capital está às escuras. Mais uma vez, né? Fiação elétrica da capital, adivinha? Furtada. O furto de fios de cobre, um problema recorrente, crônico na nossa região. Flagrante agora há pouco de furto de fios. Em 2023, a Prefeitura de Florianópolis estima ter apreendido fios de cobre furtados suficientes para deixar toda a cidade sem luz. Desde o início da Operação Fio Desencapado, que reúne forças de segurança da região no combate ao esquema, foram mais de 11 toneladas de fios retirados de forma ilegal da rede de energia e telefonia aqui na capital. De acordo com registros da Celesc, entre janeiro e agosto de 2022, foram registradas 364 ocorrências na Grande Florianópolis. Neste ano, no mesmo período, já são 879, mais da metade só em Floripa. O boom de casos de furto de fios aqui em Florianópolis este ano aconteceu entre julho e setembro. Eram mais de 3 casos por dia. Um deles aqui na Avenida Mauro Ramos, região central da cidade. Em plena luz do dia, um homem simplesmente escalou a fiação deste poste, roubando os fios e deixando muita gente sem luz. As imagens são impressionantes e evidenciam algo que fica claro quando você entende o esquema. O risco é pequeno comparado ao valor de retorno pela venda dos fios. Hoje é massivamente o que tem sido furtado na rede são os fios de cobre, né? Um fio rígido de cobre que é instalado na baixa tensão no circuito que atende as residências, né? Mas é sazonal e em determinado período de alguns anos atrás estava sendo feito o furto de condutor nas subestações, um cabo de aterramento que é um cabo mais grosso, né? Então a gente tem o foco principal de quem furta esse material é o cobre, eventualmente eles levam o de alumínio também, mas o principal é o cobre e é o material que vem dos circuitos que atendem as residências mesmo. Para o secretário de Segurança e Ordem Pública da capital, os furtos sempre aconteceram. O que mudou foi o aquecimento do mercado, que agora valoriza bem mais os materiais de cobre. Antes, o quilo do metal valia em média R$15. Agora é vendido a R$30. A questão do furto, principalmente de fios de cobre, teve 2 momentos que foram marcantes. O primeiro, final da pandemia, início da volta à normalidade. Por um lado, as pessoas que tradicionalmente trabalhavam com recolhimento de reciclados passaram a ter uma queda de capacidade de coletar com o fim das atividades, principalmente culturais, ao ar livre. Paralelo com isso, o mercado internacional de cobre sofreu um baque e o percentual de cobre utilizado no mercado internacional oriundo de reciclagem ou reaproveitamento aumentou. E o que no começo parecia ser uma série de crimes isolados, cometidos por pessoas em situação de rua, mudou de figura. Isso porque uma rede organizada foi descoberta pela polícia conforme as investigações foram avançando.
Um dado que a gente até pode comentar é que algumas pessoas que trabalham para empresas que usam esse material estão envolvidas, né? O que também dificulta um pouco a ação, mas aí a gente consegue comprovar aí um vínculo desde a execução até o repasse desse produto. Na casa desse morador do Rio Tavares, foi exatamente isso que aconteceu. E pela terceira vez. Ligamos para a polícia umas 4, 5 vezes, vizinhos ligaram, mas não tem jeito. E não é a primeira vez, né? Já é a terceira vez que vem aqui, rouba e ninguém faz nada. Ele conta que por volta das 4h45 da madrugada, o grupo dos vizinhos no WhatsApp começou a pipocar com mensagens. Era um horário estranho para a Celesc estar realizando troca de fios de energia. E foi isso que despertou a curiosidade do morador. Quando o morador chegou até aqui, ele resolveu abordar os criminosos. Perguntou se eles trabalhavam para algum tipo de empresa de telefonia ou internet para estar realizando o corte dos fios. De fato, eles estavam até paramentados com roupa de trabalho, capacete e escada. Em resposta, os suspeitos afirmaram que trabalhavam para a Brasil Telecom. Mas o mais interessante é que a empresa não existe mais desde 2008. No local do crime, ficaram as marcas da ação dos bandidos. Quando eu falei que chamei a polícia e que a câmera ali estava filmando eles pegaram e jogaram os fios para dentro do carro. Bastante fio, por sinal. E começaram a sair, né? Foram saindo. Eu vim até na minha casa, peguei meu carro, fui atrás deles. Arriscando a própria vida, o morador foi atrás dos criminosos. Seguiu eles por toda a via expressa até perder o carro de vista na entrada da Chico Mendes, comunidade da região continental da capital. O local também marca um chamado hotspot, ou em tradução livre, lugar quente, e faz parte de uma das regiões que mais registram o funcionamento da cadeia do furto de fios. Isso nós identificamos ao longo dos trabalhos no norte da ilha, em algumas regiões, principalmente no bairro Ingleses. Verificamos ao redor do maciço do Morro da Cruz, começando ali na região da Serrinha, vindo pela Trindade, Agronômica e com mais intensidade no centro, e algumas regiões de Campinas, Barreiros e Balneário, que acabam sendo impactadas, né, com essa incidência pela concentração de estabelecimentos na região do Monte Cristo e aquela região um pouquinho Vila Aparecida. Para a força-tarefa que investiga os casos, isso ocorre por conta da facilidade de percorrer o chamado Triângulo da Violência. Para que um crime aconteça, você pensa num triângulo, tá? Então você tem que ter, primeiro, um alvo, ele precisa ser desejado e vulnerável. Você precisa ter o que a gente chama de um ofensor, que é uma pessoa motivada e capaz para cometer o crime. E você precisa ter um ambiente propício. A gente enfraquece um dos vértices dele ou tira para prevenir o crime. A gente está, primeiro, reduzindo o mercado que compra. Isso tira valor do alvo. Nós estamos atuando mais sobre as pessoas que possivelmente roubam, com repressão, com campanhas. E nós estamos aumentando o patrulhamento, tá? Tornando o ambiente menos favorável. Onde tem a concentração de ferros velhos, que permite a transação rápida logo após o furto, você tem uma valorização do alvo, porque ele rapidamente se converte em dinheiro. Quando fecha ferro velho, local para compra de álcool e drogas, mais ainda, porque toda a dinâmica está próxima, torna o alvo, que são os fios, mais valiosos. O ponto aqui é que, para a população, não importa muito onde ou quem furta. O dano é gigante. Essa falta de energia não controlada, ela é muito perigosa para a sociedade como um todo, né? E, além disso, a gente tem o prejuízo financeiro, que é a subtração do próprio material, o prejuízo com deslocamento de equipe para fazer o atendimento, o risco que é gerado pelo cabo que o elemento que furtou o condutor deixa na rua e pode passar alguém ali, pode se machucar com aquilo ali. Na Universidade Federal de Santa Catarina, em um furto de fios em setembro deste ano, atividades médicas do hospital universitário chegaram a ser afetadas. Tivemos uma ocorrência mais grave, que foi a tentativa de furto de fiação de um cabo de alta tensão, que acabou tendo como vítima o próprio autor da tentativa do furto, né? Ele sofreu algumas lesões, principalmente nas mãos e nos pés, por causa da descarga elétrica. Tentou levar o cabeamento aqui, que abastece Centro de Ciências Jurídicas e o Centro Socioeconômico, e também abastece aqui, né,
a nossa central de segurança da UFSC. A UFSC é constantemente utilizada pelo seu espaço para concursos públicos, né? A UFSC tem vários laboratórios que funcionam 24 horas, né? E esses laboratórios não podem ficar sem energia. O HU chegou a ficar momentaneamente sem energia, utilizando-se de gerador próprio. A gente tem aqui no centro da cidade alguns hospitais públicos que necessitam de energia elétrica, que necessitam da comunicação. As residências que precisam, a gente tem pessoas em residências que são acamadas, que necessitam de aparelhos hospitalares para poder sobreviver. E tu deixar uma pessoa dessa desguarnecida de energia elétrica por conta do furto de fio, eu acredito que isso seja incalculável, né? As empresas de telefonia, elas calculam aí milhões por ano por conta do furto desses fios das empresas de telefonia, né? E como estancar esse problema? Evitar o furto e diminuir os danos? Pode até parecer um trabalho impossível, quase como enxugar gelo, mas tem sido a missão incansável de forças de segurança que atacam por todas as frentes. Nosso objetivo é realmente, é claro que zerar é uma utopia, né? Mas a gente está trabalhando diuturnamente para que a gente possa reduzir o máximo possível esse furto de energia de fios, né? De fios de energia, fios de telefonia aqui em Florianópolis.